Vamos a Brasília agora, o Márcio Rocha já está na linha com a gente para trazer assuntos importantes, não é, Márcio, da capital federal. Eu disse logo no comecinho do jornal, né, tem novidade a respeito de isenção no imposto de renda, você traz para a gente detalhes também. E a semana no Congresso que tem pautas importantes, principalmente na Câmara. Márcio, boa tarde para você. Oi pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, o governo federal publicou uma medida provisória no Diário Oficial de hoje para manter em 2025, neste ano, a isenção do imposto de renda de quem ganha até 2 salários mínimos por mês. Então assim estão isentos do pagamento aqueles brasileiros que ganham até R$ 3.036 mensalmente. Segundo o governo, o texto corrige a primeira faixa da tabela e eleva o limite de aplicação da alíquota zero, que passa de R$ 2.259, R$ 2.259,20 para R$ 2.428,80. Essas pessoas já eram isentas nos últimos anos, mas como o salário mínimo aumentou nesse período, ainda havia uma defasagem no valor das tabelas. E estava previsto que pelo valor recebido, eles teriam que fazer esse pagamento neste ano. A mudança vai valer para as declarações feitas em 2026 referente aos valores recebidos em 2025, esse ano, e não afeta as declarações que já estão sendo enviadas para a Receita Federal atualmente. As outras faixas da tabela não foram alteradas. O governo também anunciou que está na expectativa para aprovação pelo Congresso daquele projeto que aumenta o limite da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. E agora o Congresso tem 120 dias para analisar essa medida provisória. Se a votação não for concluída, a gente lembra que o texto perde a validade, então 120 dias para o Congresso, tanto Câmara quanto Senado, aprovarem essa medida provisória. Em relação ao Congresso, das pautas que a gente deve ter no Congresso Nacional, está um pouco mais movimentado na Câmara. Apesar dos feriados de Páscoa e Tiradentes, que a gente tem nos próximos dias, o plenário deve votar algumas pautas que são, no mínimo, consideradas de consenso entre os parlamentares. Projetos que tratam de vários temas, incluindo o uso de recursos de multas de trânsito para financiar a Carteira Nacional de Habilitação para pessoas de baixa renda, texto esse que precisa ter a votação concluída porque já foi aprovado no Senado Federal. Também está na pauta da Câmara o projeto que cria a Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural, que, segundo o governo, quer integrar e articular políticas, programas e ações ligados à sucessão na propriedade da agricultura familiar. Além desses, os parlamentares devem analisar o texto que trata de políticas de promoção de saúde mental para profissionais de saúde. Esse texto propõe o acesso a ações desse tipo no ambiente de trabalho, mas a gente tem alguns projetos polêmicos. E os projetos polêmicos que devem pautar os debates dentro do plenário são 4 que foram propostos pelo Poder Judiciário. São eles: a proposta que cria funções comissionadas no Supremo Tribunal Federal, a que reestrutura cargos da Justiça Federal no Piauí, transforma cargos vagos no Superior Tribunal de Justiça e o que cria 8 varas federais no estado de Santa Catarina. E só para a gente finalizar a questão da pauta da Câmara, os parlamentares ainda podem votar textos que tratam de incêndios florestais e também da alfabetização infantil. No Senado, a ordem do dia ainda não saiu. Deveria ter saído já, inclusive, a gente está na expectativa. Por enquanto, a gente tem apenas aviso dos parlamentares. A gente deve ter também aqueles famosos breves comunicados, que os parlamentares podem falar sobre qualquer assunto, mas votação, por enquanto, a gente não tem nenhuma confirmação. Deve ser uma semana mais tranquila dentro do Congresso Nacional, principalmente por causa do Senado, mas na Câmara a gente tem esses projetos aí que a gente falou agora. Muito bem, semana deve ser cheia, como bem lembrou o Márcio, é mais curtinha, Sexta-feira tem feriado, depois no segunda que vem também feriado, então tem que apertar o passo, Márcio, para colocar tudo em votação. Vamos ver se eles conseguem. Obrigado, Márcio, bom trabalho por aí. Abraço, pessoal, tchau, tchau. Valeu. 2h12.